A gente vai dar uma olhada por dentro das operações do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, mais conhecido como ICE. Tudo isso com base em dados e relatos de várias fontes diferentes. Para começar, uma pergunta que parece simples, mas é fundamental. O que é exatamente o ICE? Então, essa agência surgiu logo depois dos ataques de 11 de setembro. A ideia era transformar a gestão da imigração em uma questão de segurança nacional. O que era para ser um processo civil, administrativo, sabe? Mas aí a coisa começou a mudar de figura. Só que o que a gente vê em relatórios de organizações de direitos humanos e em depoimentos de ex-detidos é uma história bem diferente. Eles descrevem um sistema cheio de controvérsias, traumas e uma crueldade que, segundo eles, parece ser sistemática. Ok, então para a gente entender como esse sistema funciona, vamos começar pelo começo, né? Pelas táticas que eles usam em campo, que é o primeiro contato que muita gente tem com a agência. O que se tem visto mais recentemente e que está documentado em vídeos e relatos é um padrão de táticas cada vez mais agressivas. Pensa só, agentes usando máscaras, agindo à paisana em carros sem identificação nenhuma e fazendo prisões em lugares que antes eram considerados seguros, como escolas, igrejas, até tribunais. E essa agressão não é algo teórico, não. Tem casos bem diretos, como o da Mônica Moreta Galarza. Ela foi agredida fisicamente, jogada contra a parede no corredor de um tribunal, bem na hora em que o marido dela estava sendo detido. E isso foi filmado. E aí tem um ponto que os críticos levantam que talvez ajude a explicar esse tipo de comportamento. O tempo de treinamento dos novos recrutas foi cortado drasticamente. Caiu de 8 semanas para apenas 47 dias. Então você junta táticas mais agressivas com um treinamento menor. E isso acaba levantando um monte de perguntas bem sérias sobre a conduta desses agentes. Certo. Depois da prisão, a pessoa entra no sistema de detenção. E é aí que as denúncias ficam ainda mais graves. Olha, relatórios de organizações como a Anistia Internacional pintam um quadro terrível. Eles descrevem condições que são francamente desumanas dentro desses centros de detenção. Alguns lugares chegam a ser apelidados de Alligator Alcatraz. Estamos falando de banheiros transbordando com dejetos, luzes acesas o tempo todo, 24 horas por dia, e até câmeras de vigilância em cima dos sanitários. Imagina só! E não para por aí. As denúncias vão além das condições gerais e apontam para métodos de punição que parecem ser bem específicos e deliberados. Uma das alegações mais pesadas é sobre um método que eles chamam de a caixa. Pelo que os relatos descrevem, é uma jaula minúscula onde as pessoas são trancadas por horas como forma de castigo, com mãos e pés acorrentados, muitas vezes expostas ao sol, ao tempo. A falta de cuidados médicos também tem consequências gravíssimas. Esse relato é de um brasileiro que ficou detido e, por negligência, acabou perdendo a visão de um olho depois de um acidente. Para muita gente, esse período de detenção vira um pesadelo de sofrimento físico e psicológico. Agora, a gente vai entrar em um dos pontos mais dolorosos de toda essa história: o custo humano, especialmente o que acontece nos processos de separação de famílias e na deportação. A parte mais visceral dessa questão muitas vezes está nessas histórias pessoais, como essa aqui, de um ex-funcionário de um abrigo. Ele conta que era obrigado a impor uma política de toque zero para irmãos, crianças brasileiras que tinham acabado de ser separadas dos pais. Imagina ter que dizer para duas crianças apavoradas que elas não podem se abraçar. Isso tudo foi consequência direta daquela política de tolerância zero. O processo era quase uma linha de montagem. Os adultos que cruzavam a fronteira eram processados criminalmente. Como as crianças não podiam ir para prisões criminais com os pais, elas eram separadas. Aí recebiam a classificação de menores desacompanhados e eram mandadas para abrigos, às vezes a milhares de quilômetros de distância. E o impacto disso nas crianças é devastador. Especialistas alertam que esse medo constante, essa separação, pode causar danos psicológicos gravíssimos e de longo prazo, coisas como ansiedade crônica e transtorno de estresse pós-traumático. E nem na hora de ir embora a situação melhora. Até o ato final, a deportação, é descrito como uma experiência humilhante. Existem relatos de brasileiros que viajaram por mais de 30 horas completamente algemados, mãos, pés e cintura, e que foram forçados a comer como cachorros, sem poder usar as mãos. É um padrão que deixa traumas que duram a vida toda. Ok, mas a pergunta que fica é: o que move tudo isso? O que está por trás desse sistema? Bom, as fontes apontam para uma resposta bem clara: dinheiro, um motor financeiro muito poderoso. Pensa nesse número: 81%.
Uma maioria esmagadora dos imigrantes em detenção civil está em instalações que são administradas por empresas privadas. E a escala disso é gigantesca. É uma indústria que movimenta bilhões. As empresas de segurança privada faturam algo em torno de 3 bilhões de dólares por ano só gerenciando esses centros. Empresas gigantes do setor, como a CoreCivic e o Geo Group, fecham contratos milionários com o governo para operar essa rede de centros de detenção privados. Ou seja, a detenção de imigrantes não é só uma questão de segurança, virou também um negócio extremamente lucrativo. Tudo isso nos traz a conclusão a um cenário onde esse sistema está sob uma vigilância intensa por parte de organizações de direitos humanos do mundo todo. A Anistia Internacional, por exemplo, ao resumir o que encontrou, foi muito direta. Eles não caracterizaram essas condições como casos isolados, mas sim como parte de um sistema deliberado de crueldade, um sistema projetado para punir quem está buscando uma nova vida. E isso nos deixa com uma última reflexão, né? Quando um processo que deveria ser administrativo se transforma em um sistema punitivo, qual é o verdadeiro custo humano disso tudo?